Olá, seja bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre um colegiado da Câmara dos Deputados que é responsável por analisar as questões ligadas a cerca de 20 milhões de brasileiros, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, foi eleito para presidir o colegiado em 2025. E sobre as prioridades desse segmento, a gente conversa agora com o parlamentar. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Eu já tive a oportunidade de lhe entrevistar em momentos anteriores. Muito obrigado pela entrevista. É um prazer poder estar aqui contigo mais uma vez, falando com a TV Câmara, com essa audiência tão importante sobre um tema fundamental que é o acesso a direitos, em especial às pessoas com deficiência. Perfeito. Primeiro eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que está a situação das pessoas com deficiência no Brasil hoje. A gente sabe que eu falei aqui inicialmente cerca de 20 milhões de pessoas, né? Esses números variam um pouquinho dependendo de quem está fazendo essa contagem, mas inegável que é uma quantidade imensa de pessoas, né? As pessoas com deficiência no Brasil hoje estão bem atendidas, têm problemas graves a serem pensados? Qual é a situação? Olha, é claro que nós tivemos avanços. A própria Lei Brasileira de Inclusão completa agora no dia 6 de julho 10 anos. Então, é inegável que existem pontos que foram consolidados, que avançaram, mas a situação não é nada boa. Se a gente avaliar tanto do aspecto do acesso à educação, infelizmente, por todo o país, são pessoas que têm os seus direitos negados, crianças que têm uma matrícula negada, que quando conseguem entrar na escola não têm acesso a um cuidador, não têm acesso a um processo educacional que de fato inclua. Quando diz respeito à saúde, não tem acesso a um diagnóstico precoce, tem um diagnóstico tardio, não tem acesso aos estímulos necessários, às terapias necessárias. Por exemplo, planos de saúde, aqueles que podem pagar por um plano de saúde, a situação deveria ser um pouco melhor, mas não, é às vezes pior, porque se paga caro e quando precisa não tem acesso a um serviço de atendimento de saúde, não tem acesso a uma terapia, existe o fato da rescisão unilateral do contrato. Quando diz respeito à empregabilidade, as pessoas com deficiência não conseguem ser inseridas no mercado de trabalho porque muitas não foram alfabetizadas. Quando não é alfabetizado, não tem a preparação necessária para ser inserida de verdade no mercado de trabalho. E quando são inseridas, infelizmente, não lhes dão a oportunidade necessária para poder desenvolver a atividade, o que é o fator do capacitismo. Então, muitos são desafios e é por essa razão que a nossa missão na Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, ela está bem organizada com metas de curto, médio e longo prazo para fazer com que as pessoas com deficiência possam ser vistas, possam ser lembradas e possam ter, de fato, seus direitos preservados. O senhor falou da questão educacional. Tem uma discussão que está sempre pingando aqui no Congresso, que é com relação a como inserir as pessoas com deficiência nesse meio educacional. Tem uma parcela de parlamentares que acha que deveria ser criado um sistema especial para eles, diferenciado, onde eles pudessem ser atendidos por talvez profissionais especialistas, mas apartados da escola tradicional, e tem aqueles outros parlamentares que acreditam que não, que é importante você colocar essas crianças no convívio das crianças sem deficiência, porque o mundo seria dessa forma, né? Convivendo pessoas com e sem deficiência. Como é que o senhor enxerga essa questão? Na verdade, o mundo é dessa forma. A gente vive entre pessoas que são diferentes. Tem pessoas que são brancas, pessoas que são negras, pessoas que têm religiões definidas, católicos, evangélicos, tem pessoas que não acreditam, por incrível que pareça, não acreditam em Deus. Então, é normal ser diferente. E é essa pluralidade que nos faz uma sociedade que possa constantemente evoluir, mas desde que respeite essas diferenças. E por essa razão que eu defendo que a educação ela seja de fato inclusiva. A gente não pode segregar. E falo não só como jurista, como advogado, como professor, como deputado federal, mas principalmente, esse é meu maior e principal cargo, pai do Luca, como um pai atípico, porque só quem sente sabe. Desde o momento em que o Luca entrou na escola e começou a conviver com crianças diferentes, mas da mesma idade... Qual que é a deficiência dele? Ele tem trissomia do cromossomo 21, que é mais conhecida como síndrome de Down. Ele evoluiu muito mais. Ele, ao se relacionar com as outras crianças, ao conviver num ambiente
com estímulos, ele conseguiu se desenvolver na fala, no exercício, na elaboração das atividades. Então, é fundamental que a gente consiga garantir isso para toda e qualquer criança, com ou sem deficiência. Toda e qualquer pessoa não é digna de pena, mas sim é um sujeito de direitos que tem que ter a oportunidade. Se você, se eu, se a pessoa que está me acompanhando não tiver oportunidade, ela não vai conseguir mostrar o seu talento. Então, quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente não está falando de um ser qualquer, a gente está falando de qualquer pessoa. Então, a pessoa com deficiência, assim como uma pessoa que não tem deficiência, ela merece uma oportunidade, e essa oportunidade está relacionada a acessar o seu direito à educação, à saúde, à geração de emprego e renda, ao mercado de trabalho, e é por essa razão que essa é a nossa principal luta. Deputado, a gente sabe que a legislação brasileira ligada às pessoas com deficiência é muito elogiada mundo afora. Alguns têm até o nosso arcabouço jurídico aí ligado a esse segmento como um exemplo a ser seguido internacionalmente, né? Mas a nossa legislação ela continua como um elemento vivo, ela continua em transformação e continua sofrendo evoluções. Recentemente, o Congresso se debruçou muito sobre a questão do autismo, né? Das pessoas do espectro autista, né? E então, discussões, várias pautas ali. Esse movimento vai continuar ou o senhor acha que a legislação para as pessoas com autismo já está esgotada? Na verdade, a gente tem que melhorar aquilo que já é bom. A legislação que trata sobre os direitos das pessoas com deficiência ela é referência mundial. A Lei Berenice-Piana, a Lei Brasileira de Inclusão, existem várias legislações que são referência. E o que nós entendemos como prioridade da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência da Câmara Federal é a consolidação dessas leis. Nós apresentamos, nas últimas semanas, o Código Brasileiro de Inclusão, que tem como objetivo reunir todas essas legislações. São 222 normas legislativas federais, que unem decretos federais, leis complementares. São muitas leis que muitas pessoas sequer conhecem. Como cumprir algo, como garantir um direito que você não conhece, como exigir um direito seu que você não sabe que tem. Então, o papel desse Código Brasileiro de Inclusão é unificar essa legislação, fortalecer aquilo que já é bom, como, por exemplo, tendo como base a Lei Brasileira de Inclusão, que vai completar 10 anos esse ano, ter essa base da Lei Brasileira de Inclusão, mas unificando num único texto, com uma linguagem simples, com uma linguagem que as pessoas possam facilmente ler, entender e entendendo possam exigir aquilo que é seu por direito. E no que diz respeito às leis que tratam sobre deficiências específicas, por exemplo, tu citou a questão do autismo. É importante que a gente amplie isso para toda e qualquer deficiência, para o autismo, para a pessoa com T21, para a pessoa que tem deficiência motora, para a pessoa que tem deficiência visual, deficiência auditiva, ou seja, a luta pelo direito da pessoa com deficiência não tão somente para uma ou em detrimento de outra deficiência, mas lutar para que todas as pessoas com deficiência possam ter os seus direitos preservados. Sobre esse código que agrega as mais variadas legislações, é interessante, porque eu estava conversando com um amigo meu essa semana que é pai de uma criança com autismo, eu até brinquei com ele, falei, cara, você vai ter que contratar um lobista para acompanhar todas as discussões, porque são tantos pontos e muitas vezes as pessoas não conseguem acompanhar, não conseguem entender como é que eu acesso o meu direito, né? Onde é que está, onde é que eu vejo tudo isso reunido. Então, de repente, um projeto como esse poderia facilitar o acesso a todos esses direitos, a compreensão, né, de todos esses direitos. Como é que está, para a gente caminhar para os finalmente, deputado, como é que está a tramitação, como é que o senhor enxerga essa... E a ideia do Código Brasileiro de Inclusão é exatamente esse, é unificar num índice organizado, sistematizado, lógico, com uma linguagem mais simples para que todo mundo consiga facilmente procurar, entender e exigir aquilo que é seu por direito. E alterar alguns pontos que são capacitistas e ultrapassados, como, por exemplo, aqui eu destaco, portador de deficiência. Não existe portador de deficiência, é pessoa com deficiência, pessoa inválida, pessoa com defeito. Não existe isso. E essas nomenclaturas, por incrível que pareça, estão em leis que estão em vigor. Legislação, por exemplo, de 1965, antes da Constituição Federal de 88, a própria Constituição tem, em algumas passagens, esses termos ultrapassados. Então, a gente precisa entender que não é portador de deficiência, nem pessoa com defeito, é pessoa com deficiência que merece respeito. Então, o Código Brasileiro de Inclusão, ele vai trazer isso, uma linguagem mais clara, uma linguagem mais simples e um entendimento mais fácil para que as pessoas elas consigam conhecer e exigir os seus direitos. Deputado, o senhor vai ficar à frente do colegiado em 2025, desejo sorte.
sorte. Todos nós queremos que as pessoas com deficiência tenham o máximo de respeito e acesso à nossa legislação. Muito obrigado por participar da entrevista. Eu que agradeço, espero muito brevemente voltar aqui para falar do momento em que vai chegar o presidente da República ter a sanção do Código Brasileiro de Inclusão. Pode ter certeza que essa comissão vai dar muitos resultados e as pessoas com deficiência vão ter os seus direitos preservados. Muito obrigado, deputado. Bom, e para você que está nos assistindo pela TV, eu agradeço pela sua audiência, e você que está nos acompanhando pelo YouTube, peço que se inscreva no nosso canal e já aproveito para agradecer pelos nossos mais de 1.200.000 inscritos. Eu conversei com o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.